Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Nós vamos falar hoje sobre uma profissão que encanta a todos, porque todo mundo precisa de notícias. E a profissão de jornalismo é uma das, assim, de grande destaque em todo o mundo, desde que ela começou a existir. Maluci Nogueira, gratidão, viu? Muito obrigado. Eu sei que seu tempo é muito precioso e veio dar uma atenção especial aqui para a gente no programa Gestão Executiva. Gratidão. Imagina, eu fico muito feliz e honrada de estar aqui no programa, podendo falar com o seu público maravilhoso, e estamos aí à disposição. Perfeito. Maluci, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e a curiosidade que fica para os internautas, assim, entre tantas profissões que existem, qual foi o estalo que deu para você estudar jornalismo? Então, eu entendo o jornalismo como uma profissão de fé. Eu sempre quis, eu tenho, acho que a comunicação na alma, né? E desde pequena, sempre quis, sempre achei bonito, e eu ficava olhando, assistindo televisão, a época ainda com televisão que a gente tinha dificuldade de adquirir, e eu via os repórteres, eu via os jornalistas, eu via o pessoal mostrando e informando. Eu achava aquilo muito bonito, como é que eles conseguiam? E aquilo foi me fascinando. E nessa época eu devia ter uns 10 a 12 anos de idade só. Então foi outro dia. Foi outro dia. Isso. E eu acho que despertou, porque a comunicação, meu pai era cantor, minha mãe era uma do lar, uma costureira, começou um trabalho informal como costureira aqui em São Paulo, que meus pais são baianos, e vieram para cá e com as filhas todas, 5 filhas, e fazendo um trabalho que era importante, que era o de ser pai e mãe. Sim. E aí, mais tarde, a gente começou a despontar na escola, né? Sim. Primário, fazendo a lição de casa. E meus pais nunca puderam ir lá ensinar a gente a fazer lição de casa. E eu via, eu falava, mas como é interessante, né? Trabalhar e comunicar e mostrar para as pessoas as coisas que estão acontecendo no mundo. E dali eu entendo que eu comecei a despontar para a área. Cresci, fiz um vestibular muito importante, o que à época quase ninguém podia estudar em fazer faculdade. Tinha nem nada. Poucas faculdades. E eu passei, eu falei, primeiro eu fiz um concurso para entrar na USP, aí não deu certo. Aí eu fiz e entrei numa faculdade de comunicação lá da Avenida Paulista, lá na TV, nem lembro. Casper Libero. Isso, Casper Libero. Passei na Casper Libero, falei, maravilhoso. Todo mundo falava muito bem dessa faculdade. De lá, falando bem. De lá eu me formei, estudei, fiz uma pós-graduação e hoje, graças a Deus, sou muito feliz com a profissão, porque é a profissão que eu escolhi. É uma profissão lá de pequena que eu vinha acalentando e cheguei, consegui, e graças a Deus e ao estudo, porque jornalismo é uma profissão que você precisa estar atualizado, né? Você precisa entender aquilo que você está fazendo por conta do respeito ao seu entrevistado e ao seu público. E eu amo o jornalismo, amo ser repórter, amo fazer o que estou fazendo e amo estar aqui no seu programa hoje, podendo dar esse depoimento. Muito legal. O César Tralli também é casperiano, estudou lá também. Colega, é verdade, Isso. É uma coisa muito interessante do jornalismo, é assim, se você vai escrever em papel, pode ser esses jornais de bairros, pode ser uma Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, você tem que escrever bastante. Agora, quando é para o rádio ou para a TV, ele tem que ser sintetizado. Não dá para falar muita coisa. Coisa pequena, né? Então, assim, o jornalista tem que ter aptidão para essas duas situações. Quando é para simplificar, mas ter a comunicação assertiva, que não adianta também se resumir e a pessoa não entender nada. Não entender nada, a comunicação fica pela metade. E também não adianta escrever muito também se a informação está logo lá no início. Então, o bom jornalista é assim, noção de início, meio e fim, né? E normalmente ele responde aquelas questões.
o que, onde, quando, como e por quê. É verdade, é 5, né, famosa? Exatamente, é. É verdade. E é o poder de síntese, né, que o profissional precisa ter, entender, ver o contexto e dar informação. E o seguinte também, tem que decodificar muitas vezes. Então, por exemplo, determinado tipo de notícia, se você vai falar para a população muito carente, né, é uma linguagem que não tem assim muita educação assim de escola, tem que ser uma linguagem mais não pode colocar aquelas palavras difíceis de Rui Barbosa, é verdade. tem que ser mais acessível. É verdade. Né? E quando você vai num lugar assim pomposo, que as pessoas gostam de parecer, aí já joga um jargão um pouco melhor, né? É uma linguagem, né, adequada para cada público. Exatamente. E se você tiver essa formação, que essa é uma formação que a gente passa na faculdade, mas na vida prática a gente vai desenvolvendo, né? Exatamente, E tem que estar sempre atualizado. As coisas vão acontecendo, né? É como se fosse assim, você manter uma conexão das coisas, Exatamente. Né? Não pode perder. Profissão aquilo. Que em determinado tempo passou por uma reforma muito séria. Muitas pessoas entendiam que não precisava fazer o curso superior para ser jornalista, e não é uma verdade absoluta, porque às vezes as pessoas sabem escrever bem. Exatamente. Entendem algumas coisas, mas a prática do dia a dia vem do que você aprendeu, que está nos livros. São 5 anos que você precisa conhecer, 4 anos que você faz o curso e 1 ano para você fazer um estágio bom. Exato. Então, é uma profissão importante, é uma profissão bonita, e num período passou por um desgaste, que hoje a gente vê que a internet, né, está tomando alguns lugares, tem muito influenciador aí que está fazendo o papel de jornalismo sem selo. Exato. Muitos têm condições, porque tem informação pessoal, e tem outros que não têm, escrevem, falam de uma forma errada e às vezes informam também errado. Então temos que tomar alguns cuidados com o avanço. Eu defendo a questão da formação profissional. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, os veículos de comunicação teriam que tomar muito cuidado, porque acabam fazendo algumas coisas que para eles parece simpático, mas que atrapalham. Então, eu lembro quando puseram assim, por exemplo, show da Xuxa com X. Atrapalhou muita gente naquela ocasião. Porque eles não tinham assim, uma noção do que é, né? A pessoa está em formação ainda, né? Verdade, Então, e o programa era específico para criança, né? A primeira infância, se você informar dali errado, tudo vai seguir daquela forma. Exato. Até uma ocasião, por exemplo, a Refinações de Vídeo Brasil tinha lá uma marca que era Maisena com Z. Com Z. Mas na verdade era com S. Com S. Né? Então, tudo isso as pessoas têm que tomar cuidados. Né? É verdade, é verdade. Tá. E eu fico feliz quando a gente tem a oportunidade de fazer esses parâmetros, falar um pouco para as pessoas, para os que nos assistem, os que nos acompanham, que existe diferença. Exatamente. E as diferenças, felizmente, as pessoas que são formadas para isso conseguem entender e conseguem fazer. E isso é bom, isso é bacana. E teus últimos projetos, quer falar um pouquinho? Quero sim, eu tenho algumas coisas que agora, no decorrer da vida, me levaram para um trabalho. Eu tenho um trabalho social muito bacana na Zona Sul e na Zona Leste. Eu sou presidente de 2 entidades que trabalham com habitação popular. Bacana. A gente faz uma presença muito forte dentro das sociedades do bairro, tanto na Zona Leste quanto na Zona Sul. É o movimento de moradia que a gente trabalha lá, que chama Parque Guarani. Ok. Já atendemos algumas famílias, já buscamos algumas coisas do governo municipal e do governo estadual, envolvido com a habitação popular, e a gente tem um trabalho também, e que eu entendo que é social também, que é o direito. Eu sou também formado em direito, a gente tem uma clientela bacana, um escritório lá na Zona Sul. Que bacana. E é como você citou aí, Rui Barbosa, jornalista, advogada
e social. Vamos Perfeito. trabalhando aí para poder Mas isso mostrar é para o bom. povo que a gente consegue ser útil, né, dentro do trabalho. E dá um equilíbrio também, né? E dá um equilíbrio, exatamente. Jornalismo eu tenho aí hoje, mas não pode descobrir minha idade, hein? Jornalismo eu tenho hoje 37 anos de profissão. Tá. E no direito, 25 anos. A gente Parabéns. tem um trabalho bacana e, felizmente, tem conseguido atender muita gente dentro dessas duas áreas. E o social para complementar, porque falta o que fazer, né? Vamos ser social também. É verdade, né? Vamos complementar. Tá. Você pode deixar seus contatos, por favor? Pois Nós não. vamos escrever aqui também, tá? Tá bom. Maluci Nogueira, com CY, @yahoo.com.br, é o meu Instagram e é o meu Zap. Se vocês puderem ligar e conversar comigo nesse endereço eletrônico. E o nosso contato a gente vai deixar aqui depois com a emissora para vocês poderem conversar conosco ou na comunicação, ou no jornalismo, ou no direito, ou no social. Trabalhar com o povo é a nossa paixão. Gratidão, viu? Muito obrigado e volte outras vezes. Um abraço grande para você e obrigada pela oportunidade. Obrigado você. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica jornalista, advogada, e também pelos serviços sociais que ela faz, né, voluntariamente, né, Maluci Nogueira, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.